Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, que nós também chamamos de CEBI, Paz e Bem. Então, continuando com nossos estudos sobre o Novo Testamento, que a gente está trabalhando com duas fontes aqui no Novo Testamento. Uma é a vida e a pregação de Jesus, e outros são os evangelhos. Está tudo junto, mas são temas que dá para trabalhar separadamente, vamos dizer assim. Então, hoje, na semana passada, nós gravamos então a história dos evangelhos, né? E agora, então, a gente vai começar com o Evangelho de Marcos. Então, pessoal, faça propaganda, manda todo mundo se inscrever aí no YouTube. Quanto mais gente levar essa palavra para frente, as coisas vão melhorar. Não fica vendo muito notícia ruim, Rede Globo, que eu já falei, morreu 10, morreu 50, morreu 500, isso aí não leva a nada. Você sabia que a melhor imunidade para combater a doença é aqui, a cabeça. Não é eu que estou falando, não. É os psicólogos. Eu tenho amigos, meu amigo psiquiatra, ele diz que tudo começa, então, pela nossa cabeça, né? Então, a cabeça boa, o corpo também vai estar bom. Isso, então, cabeça boa, vê a TV Aparecida, vê lá o noticiário da Canção Nova, Rede Vida, e aí beleza, não fica muito preocupado cabendo essas coisas ruins. Quanto mais coisa ruim a gente vê, mais a gente vai sofrer e não vai resolver nada. E vamos se apegar com Deus, com Jesus e os evangelhos. Então eu estou gravando bastante vídeo aqui para vocês acompanhar aí, né? Meia hora só, não demora mais do que isso, né? E vamos então no Evangelho de Marcos, vamos que vamos, e passa para todo mundo aí. Não vimos as histórias dos evangelhos, que são 4, né? Então, na literatura da Bíblia, aqui na nossa Bíblia, qualquer um texto, eu uso aqui a Bíblia Pastoral. Vocês podem usar outras também edições, mas sempre o primeiro que aparece aqui é o Evangelho de Mateus, depois Marcos, Lucas e João. Mas na história não é assim. A história, o primeiro a escrever o seu evangelho foi o Marcos, lá pelo ano 70, 75 depois de Cristo. E ele não foi o primeiro a escrever no Novo Testamento. Já quem viu a história dos evangelhos lá já viu. O primeiro a escrever foi Paulo, do ano 51 ao ano 58. E ele escreveu as cartas, né? Inclusive, a primeira carta a ser escrita foi no ano 51. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, a comunidade de Tessalônica. Bom, a gente, para começar o nosso início então do Evangelho, vamos começar pelo primeiro, que foi o Evangelho de Marcos, né? Eu coloquei, e sempre estou colocando para vocês aqui, se vocês puderem acompanhar com esse livro aqui, Com Jesus na Contramão. Olha que maravilha de livro, do nosso querido amigo e irmão Carlos Mester. Livrinho baratinho, R$10 no máximo, vocês podem comprar na editora Paulo. Se você tiver dificuldade também, eu compro para todos vocês. Para o nosso grupo aqui eu comprei tudo. Então, eu coloquei aqui, até vou dar uma dobrada, que acho que fica mais fácil para nós entender, né? Então, então nós temos aqui, um gráfico, né, para nós entender um pouquinho os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, né? Então aqui é chamado assim a teoria das duas fontes. O Marcos foi o primeiro a escrever, está aqui em cima, Marcos está aqui em cima, né? Depois nós temos aqui embaixo, Mateus e Lucas. Quando o Lucas foi escrever, ele copiou de Marcos. E o Mateus também copiou de Marcos. Então, os dois copiou de Marcos. Então, mais ou menos, com pequenas mudanças, mas eles estão interligados.
Mas tem textos que está em Lucas e em Mateus e não está em Marcos. Da onde que veio isso? Por exemplo, as bem-aventuranças. Felizes os pobres. Está em Mateus e está em Lucas, mas não está em Marcos. Da onde veio? Veio de uma fonte chamada que. Então, são a teoria das duas fontes. Depois, mais para frente, a gente, quando for estudar só os evangelhos sinóticos, eu vou explicar para vocês, é chamado de fonte que é a fonte que foi descoberta pelos alemães, que vem de Quelle. Quelle quer dizer fonte, que eles descobriram, né, que tem 250 versículos comuns entre Lucas e Mateus e não tem em Marcos. Então, é só para você entender um pouquinho como é que fica essa história aí, né? Bom, então vamos aqui já lá do começo. Então, o Evangelho de Marcos, ele tem 16 capítulos. Ele começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 16, versículo 8. Depois do versículo 9 até o 20 do capítulo 16, não é Evangelho de Marcos. Você pode ler, pode pesquisar aí. Eu vou mostrar para vocês aqui também, ó. No caso da Bíblia, a Bíblia, ela vai chamar essa parte aqui, então, vou colocar aqui para vocês, ó. Essa parte aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Acho que dá para ver aqui, né? Olha, deixa eu ver aqui, tá, desse lado aqui, olha. Olha, aqui, olha. Tá marcado apêndice. Essa palavra apêndice não faz parte do Evangelho. A palavra apêndice significa resumo. Tá bom? Resumo. Porque o Evangelho de Marcos, ele é bastante interessante. Ele foi escrito assim, de maneira rápida, diz o Carlos Mestre. Ele foi escrito muito rápido, porque tinha necessidade. Que nem agora, nós estamos na pandemia do coronavírus, né? O que vai ser daqui 3, 4 meses? O que vai ser daqui até o fim do ano? A gente não sabe. Nós estamos preocupados, né? E eles também escreveram o Evangelho desde na época da guerra. Na época da guerra foi escrito o Evangelho, a Guerra Judaica, que começou no ano 66 depois de Cristo, foi até o ano 73. E no ano 70, o templo foi destruído. Jerusalém foi destruída. Então foi a época aqui que eles vão falar, a época da desolação, a época da abominação da desolação, que fala lá no capítulo 13. Eu vou pegar um pouquinho lá para vocês, né, para nós ver. Olha que estava vivendo um momento de terrível, de desgraça, de guerra, de morte, de destruição. E eles estavam vendo lá, a cidade santa estava sendo destruída. O templo estava sendo destruído. Então Marcos tinha rapidez de animar os cristãos. É o que nós temos que fazer agora, pessoal. Não ficar vendo notícia ruim, vamos ver notícia boa, vamos ver Deus está com a gente. E lá vai mostrar que Deus está com a gente. Quer ver só? Eu vou pegar lá para vocês ver essa parte, que vai valer a pena aqui, dar uma olhadinha aqui, que eu já passei aqui para vocês, mas vou falar de novo aqui, ó. Eu vou ler para vocês aqui o capítulo 13, versículo 14, que é o contexto do Evangelho de Marcos, a época que Jerusalém estava sendo destruída e também o templo. Versículo 14 vai dizer assim, olha, quando vocês virem a abominação da desolação, colocada onde não deveria estar. Aqui tem esse, tem aqui o grifado aqui, que o leitor entenda. Pessoal, abominação é uma coisa detestável, calamidade, muita gente morrendo, é calamidade também. E essa abominação quer dizer, o pessoal tinha abandonado o templo de Deus e colocar no lugar de Deus no templo, colocar lá o símbolo do Império Romano. Agora quem manda é o Império Romano. O Império Romano é poderoso e Deus ficou de lado. Mas tem uma coisa boa aqui, no meio dessa desgraça toda, tem uma coisa muito boa aqui que diz assim,
O versículo 19 diz assim, olha, porque naqueles dias haverá grande tribulação, como nunca houve até agora, desde o princípio do mundo que Deus criou, e como nunca mais haverá. Mas presta atenção no versículo 20, que versículo 20, Deus está com você. Jesus está com você. Jesus está comigo. Olha lá. Se o Senhor não abreviasse esses dias, vida nenhuma se salvaria. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou os dias. Então, meu irmão, para você e para mim que estamos com Deus, não precisa ter medo, tá? Eu não tenho medo. Eu estou me cuidando, tudo certinho, como manda as autoridades sanitárias, ficando em casa, tudo certinho, mas não precisa ter medo. Porque Deus abreviou, Jesus abreviou aquele dia, versículo 20 do capítulo 13, não esqueça, tá bom? Ó, para quem tem Deus, não precisa ter medo. Voltando aqui então na nossa literatura, o Evangelho de Marcos, então ele começa, né? O começo do Evangelho de Marcos, e então vai, presta atenção, do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 16, 18. Você então marcou isso aí? Então ele começa assim, olha, é o único Evangelho que começa assim, Mateus não tem, nem João e nem Marcos, aliás, e nem Lucas. Ele começa assim, olha, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Começo, princípio. Princípio do quê? Do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não está falando que é Evangelho de Marcos, nem de Mateus, nem João, não. De Jesus. Presta atenção nessa introdução. Aí lá no capítulo 16, que nós já vimos lá, versículo 8, ele vai terminar o Evangelho desse jeito assim, ó. Vou ler agora 16, 8. Vocês prestem atenção. Saindo, elas foram do túmulo. Saindo, elas fugiram do túmulo, pois estavam tomadas de tremor e espanto. E não contaram nada a ninguém. Tinha medo, pois. Pontinho. Evangelho de Marcos termina assim. Pessoal, é uma maneira esquisita de terminar um texto, né? Tinha medo, pois. Pontinho. Olha, o termo, a palavra pois, significa conjunção. O que é conjunção? Pois alguém vai chegar em casa, pois nós podemos acontecer alguma coisa ruim na nossa vida. Tem que ter uma ligação, mas termina lá, pois. Tanto esse evangelho foi polêmico que quando chegou lá no ano 400, ano 300, 400 depois de Cristo, alguém falou, tem que terminar esse negócio que não terminou, esse texto não terminou, não tem fim. Pois tinham medo, pois. Quer dizer, o evangelho não tem fim. Bom, mas nós vamos entender isso aí depois, é um conjunto. Então, o que Marcos está querendo aqui escrever esse evangelho tão rápido desse jeito? Aí vamos aqui, já mostrei para vocês o que é sinótico, né? É os três evangelhos, Mateus, Marcos, Mateus, Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, né? A palavra sinótico significa a mesma visão, quer dizer, olhando-se. Isso não é nenhum demérito falar que esse é um evangelho rápido, tá bom? E ele tem lá o complementar, que é do capítulo 16, de 9 a 20, mas daí foi colocado depois isso aí. Daí, pessoal, o versículo 2 vai dizer assim, olha, conforme está escrito no profeta Isaías, eis que envio o meu mensageiro à frente dele, para preparar um caminho.
versículo 2. Pessoal, esse aqui é o capítulo 3, versículo 1 de Malaquias. Não é Isaías, eis que eu envio, está escrito o evangelho, conforme está escrito está escrito no profeta Isaías, e não é Isaías aqui, meus irmãos. Aqui é Malaquias 3:1. Quando chega lá em Marcos e Lucas, eles vão copiar daqui, eles não vão colocar isso aqui. Eles só vão colocar aqui, olha, versículo 3. Uma voz grita no deserto, prepare o caminho do Senhor e endireite as estradas. Esse sim é Isaías. É Isaías 40, versículo 3. Aí, o Mateus e o Lucas, aí essa aqui ele coloca, mas eles vão omitir isso aqui, eis que envio o mensageiro à frente dele para preparar o caminho, porque não é assim. Então foi um erro na hora do autor escrever, que ele estava com muita pressa, né? Mais um errinho só aqui para nós entender, rapidinho. Vocês vai lá no capítulo 2, nós vamos ficar por aqui, porque se for para nós estudar, pegar todos os detalhes, não é erro, todos que faltou aqui, nós vamos, é um ano de estudo. Lá no capítulo 2, versículo 23, então vai falar que os discípulos de Jesus, né, passavam por plantações, começaram a abrir caminho, comeram, né, aí veja bem, então os fariseus disseram, vocês estão fazendo de sábado é permitido? Ou vocês permitiram tudo isso que vocês fizeram? Aí ele fala, vocês nunca leram como fez Davi, né, quando estava necessitado e sentiu fome, entrou no templo de Deus, lá na casa de Deus, no templo do sacerdote Abiatar, e comeu os pães oferecidos a Deus. Pessoal, lá não é Abiatar. A gente vai buscar lá o texto bíblico onde está isso, lá é Abimeleque. E Lucas e Mateus não colocam isso aqui. Então me parece que o evangelho de Lucas e Mateus, ele é uma revisão, né, do evangelho de Marcos, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho, é uma revisão do evangelho de Marcos. Então, a literatura é isso aí. Bom, a gente já falou um pouquinho que ele foi escrito no ano 70 a 75, da época da Guerra Judaica, né? A Guerra Judaica que foi até o ano 73. Então, nessa época, ainda o Império Romano ainda não tinha tomado conta de toda a Palestina ainda. Por quê? Porque a gente percebeu aqui que eles retomaram. Não pagar mais impostos nessa guerra, conseguiram colocar até rei, mas quando o império voltou, pessoal do céu, vocês sabem que o império, ele usa a política de terra arrasada, ele vem destruindo tudo, é como se fosse um canhão, passando por cima das casas, matando todo mundo, arrasando, deixa a terra vazia. E aí tem lá eu fui lá no ano 2018, no último reduto, pessoal, a última resistência dos judeus, no ano 73 depois de Cristo, que era a época do Império de Marcos. Desculpa, Evangelho de Marcos. E nessa época lá, eles ficaram 3 anos refugiados lá, numa grande montanha, onde o Herodes o Grande construiu lá uma grande fortaleza, e eles ficaram lá durante 3 anos, chama Massada, e lá foi a última resistência dos judeus perante o Império Romano. Vocês podem entrar lá no YouTube e escrever Massada, que vocês vão ver um pouquinho lá, como é que o Império fazia, pessoal, como que o Império fazia, a tristeza. Bom, seguindo mais um pouquinho aqui para frente, a gente sabe que entre o Evangelho também, a questão da literatura, a gente vai ver aqui também a questão dos conflitos entre os discípulos, né? Aqui a gente não tem muito tempo, né? Já está com 19 minutos, né? Então, os cristãos, lá na época de Jesus, o que estava seguindo ele,
eles queriam um Jesus triunfalista. Eles pensavam que Jesus ia ser rei. Ia ser rei. E sendo rei, eles iam ter a parte deles, né? Mas você pega lá o capítulo 10, tanto o capítulo 8, né? A partir do versículo 26, Jesus fala para eles assim, mas quem vocês acham que eu sou? Um fala, vocês que é Elias, o João Batista, com outros profetas. Aí o Pedro fala, mas você é o Cristo, você é o Messias, o Cristo. E Jesus repreendeu Pedro, porque Pedro falou assim. Depois Pedro repreendeu Jesus, porque Jesus falou, olha, estou descendo para Jerusalém, o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser crucificado e vai morrer, mas vai ressuscitar. O Pedro, Deus me livre que isso aconteça. Por quê? Porque a maioria deles achava que Jesus ia ser rei. E sendo rei, eles iam ter a parte deles. Mas Jesus anuncia 3 vezes. Olha lá. Então anuncia aqui no 8, 31 ao 33. Anuncia no capítulo 9, de 11 a 13, a segunda vez, a paixão. E depois ele anuncia lá no capítulo 10, do 32 ao 34. Terceiro anúncio, que fala assim que o filho do... Até vou ler um aqui para vocês verem. O capítulo 10. Estavam a caminho, capítulo 10, versículo 32. Estavam no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia à frente deles. Estavam todos assustados e seguiam com medo. E tomando os 12 à parte, Jesus começou a contar essas coisas que estavam para acontecer. Eis que estamos subindo para Jerusalém. O Filho do Homem vai ser entregue aos chefes dos sacerdotes e doutores da lei. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, vão açoitá-lo e matá-lo. Mas em 3 dias eles vão ressuscitar. Quer dizer, aqui é a terceira parte, pessoal, do anúncio. Olha o que acontece logo depois. Tiago e João já diz, logo em seguida, não entenderam nada do que Jesus falou. Eles queriam poder. Olha lá, Tiago e João dizem, Senhor, quando o Senhor chegar lá no seu reino, olha lá, queremos pedir uma coisa, quando o Senhor chegar no seu reino, dá para mim colocar uma à sua direita, outra à sua esquerda? E Jesus faz uma série de questionamentos, vocês sabem o que vocês estão pedindo? Aí vocês vão ler lá os questionamentos, né? Aí lá no versículo 40 fala assim, olha, mas sentar à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, porque esse lugar está reservado para quem Deus o reservou. Pessoal, versículo 41. Ouvindo isso, os 10 discípulos começaram a ficar zangados de Tiago e João. Olha, os 2 discípulos pediram. Pediram o quê? Poder. Os outros ficaram com raiva e começaram a brigar. Jesus chamou os 12 e falou assim. Agora eu vou ler, que aqui é importante, olha lá. Olha lá. Vocês, então, chamando junto de si, Jesus disse, vocês sabem que aqueles que são vistos como governantes das nações dominam os seus grandes as tiranizam. Mas dentre vocês não deve assim, é o contrário. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. O Filho do Homem veio para servir. Então, pessoal, aqui está a grande conflito que tinha entre os discípulos de Jesus. O grande conflito que tinha entre os discípulos, né? Então, queriam poder. Tiago e João pediu de cara. Os outros não pediram, vai ficar com raiva porque eles foram pedir. Eles também queriam poder. E Jesus disse, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. Olha, Jesus foi nos evangelhos, pessoal, Jesus histórico, ele foi uma decepção para o povo da sua época, porque pensava que ele ia ser triunfalista. Ia ser rei, ia ser poderoso. Claro que nem todos pensou assim, né? Nem todos pensaram assim. Mas uma grande maioria queria poder,
Mas, então vocês dão uma lida nesse texto para vocês entenderem que Jesus está falando da sua morte e da sua paixão e da sua ressurreição. Aqui aparecem então os conflitos. E o mais interessante, pessoal, que lá no capítulo 14, tanto é verdade que no capítulo 14, eu vou pegar lá para vocês verem, capítulo 14, versículo 50, vai dizer assim, olha lá, quando Jesus estava preso, ia sendo levado para a cruz, versículo 14 do capítulo 50 de Marcos. Então, abandonando Jesus, todos fugiram. Cadê os fortes aqui? Cadê os discípulos? Cadê aquele pessoal que Jesus curou? Cadê aquele que Jesus fez o bem? Todos fugiram. Todos fugiram. Mas tem uma surpresa muito boa aqui. Nem todos fugiram. Certo? Uma grande surpresa que Marcos deixa para nós no capítulo 15, versículo 40, que eu vou ler para vocês verem aqui, ó. Olha, aqui é a grande surpresa do Evangelho de Marcos, pessoal. Não fica pensando que é só os homens que seguiam Jesus. Presta atenção, viu, mulherada? Vocês que estão acompanhando esse vídeo aí, não esqueça do capítulo 15, versículo 40 a 41. Diz assim, olha. Também algumas mulheres estavam aí olhando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé. E elas seguiam e serviam Jesus quando ele ainda estava na Galileia. Olha lá, desde a Galileia até Jerusalém elas estavam lá. Estava onde? De frente para a cruz. E muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém. Pessoal, que maravilha, não? Olha, Marcos deixa uma surpresa maravilhosa para nós aqui. Qual é a surpresa? A mulherada. A mulherada. E hoje 80% das nossas igrejas são a mulherada, né? Então, quer dizer, a importância das mulheres da igreja hoje e também naquela época, né? Quando vocês for ler o Evangelho, vocês vão ler com essa perspectiva, de que não era só homem. O Marcos já deixa aqui a surpresa para o fim. Pessoal, voltando aqui para a nossa literatura, a gente viu um pouquinho do contexto, tudo. Quando o Marcos começa lá no capítulo 1, versículo 1, né? É o começo da boa notícia, de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então agora a boa notícia não vem mais do império. Quem trazia a boa notícia é o império. O pessoal pensa que o governo vem trazer boa notícia, o pessoal pensa que o deputado, o senador vem trazer boa notícia. Não, quem vem trazer a boa notícia é Jesus. Claro que os homens, todos os homens e mulheres estão lá para governar, para tentar fazer alguma coisa boa por nós, mas quem traz a boa notícia é Jesus. Aí então, quando ele fala, os outros evangelhos não falam assim, e quando ele termina aqui o evangelho assim, olha lá, tinham medo, pois, pontinho, terminou o evangelho. O que Marcos quer dizer com isso? Como ele foi primeiro a escrever, ele deixou em aberto aqui, ó, que aqui é um conjunto de uma grande obra, né? Ele começou, mas ele não terminou. Tinha medo, pois veio Mateus, veio Lucas, veio João, veio você, Dona Maria. Veio você, mulherada, veio eu, veio a Dona Severina, veio a Janete, veio a Eva, todas Marias, veio a Sueli. Todo esse pessoal está dando continuidade. Ele deixou em aberto.
Ele não fechou o texto, né? Então, é o início de um todo, de uma grande obra. E a comunidade ficou, lá nos anos 40, 50, ficou com a responsabilidade de colocar ordem no texto, organizar esse texto. E é justamente isso que eles fizeram, né? Eles fizeram essa continuidade, a importância de um todo, né? A importância de um todo. Então, quando a gente for ler os textos dos evangelhos, você pode olhar assim, fazer uma análise teológico do texto. O que é análise teológica? É teu. Teu é a palavra grega que significa Deus. Teu. Lógico, né? Olha, lógico é um conjunto de ideia. Quando você fala teológico, é como que você vê o rosto de Jesus. Como que você vê Deus. Como que você vê Deus nessa sociedade. Que maravilha! Vamos participar das coisas de Deus, vamos ler o Evangelho, vamos fazer as nossas orações, vamos assistir o vídeo, manda para quanta pessoa puder, pessoal. Vamos crescer esse canal do bem, é o canal Paz e Bem, certo? Vamos gravar e vamos mandar e vamos fazer uma tempestade de ideias aí que chama, né? E quanto mais ideia boa for, mais a violência vai cair, pessoal. Eu tenho experiência própria com isso. Quanto mais a gente vai crescendo o evangelho, mais a coisa a violência vai caindo. Então, vocês deu para entender um pouquinho, né? Então depois a gente vai gravar o próximo agora, é o Evangelho de Mateus. Aí a gente retoma um pouquinho aqui a questão dos sinóticos, que é para vocês verem. O que o Marcos escreveu aqui que não está muito certinho, né? Que é a questão do profeta Malaquias, e não é Malaquias, né? Aliás, escreveu o profeta Isaías e é Malaquias. O Mateus não escreveu, ele corrigiu. O Lucas também. Mesma coisa também lá é a questão do sacerdote Abiatar. Mas não é o sacerdote Abiatar. Lá é o sacerdote Abimeleque. E vocês não esqueçam, lá no capítulo 13, de retomar lá, né? Abominação, porque o pessoal esqueceu de Deus. Colocar lá no templo de Jerusalém a estátua do Império Romano e tirar Deus do caminho. E Deus falou, toda aquela pandemia, aquela desgraça, o templo destruído e Jerusalém sendo destruído. Mas ele falou no versículo 20, vocês foram escolhidos. Não é verdade? Eu até vou terminar ele lendo o versículo 20, que vai dizer assim, olha lá. Se o Senhor não abreviasse esses dias, vida nenhuma se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, ele abreviou os dias. Quem são os eleitos que ele escolheu? Você, nós somos os eleitos que ele escolheu, não é verdade? Então, meus irmãos, vamos levar essa palavra para frente, né? Eu mando aqui para o pessoal dos nossos grupos, eu estou mandando o texto, mas como o YouTube é aberto, né? Se vocês quiserem também receber o texto, manda o seu zap para mim, que eu colo lá no zap de vocês. Eu faço isso, eu estou ganhando dinheirão para fazer isso, tá bom? É o grande amor que eu faço, meu serviço é isso aqui, é só agora. Deus me deu para mim essa vida boa no final da vida, que eu sou aposentado e eu dedico toda a minha vida para Deus e para a minha família. Que Deus abençoe todos vocês. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.